Bom dia! Hoje nós vamos começar a trabalhar com o módulo 5 da apostila 1. Estejam com o material em mãos para acompanhar essa aula. Então, abram a apostila na página 190. Abriram? Prontos para começar? O tema da nossa aula, ou desse módulo, é múltiplas experiências. Se eu pedisse para vocês procurarem no dicionário essas duas palavras, vocês trariam múltiplas. São inúmeras, diversas, diferentes. Experiências são as práticas, as vivências. Pois é. Então, juntando essas palavras, a gente percebe que na nossa aula a gente vai ter povos que se organizavam de formas diferentes, que tinham trajetórias de vidas diferentes, possuíam crenças diferentes, histórias, né? E essa reflexão, ela vem desde o começo do ano conosco. A gente sempre bate na mesma tecla da diversidade cultural, né? E da importância de valorizar tudo isso, né? Valorizar as diferenças. Lembram disso? Então, esse módulo, na verdade, ele trata, além dessas riquíssimas experiências de povos, como surgiram as primeiras cidades, tá? Então, nós estamos num momento de formação das cidades e, junto com ela, toda a complexidade social e o surgimento do Estado. Nós não vamos conseguir esgotar todo o capítulo hoje. Não, vamos ver uma parte. E o que vamos discutir hoje são as crenças religiosas, uma experiência universal. Então, eu coloquei aqui para vocês o objetivo da nossa aula hoje: conhecer o que há de universal e o que há de específico nas crenças e manifestações religiosas. Então, a partir das crenças e manifestações religiosas, vamos pensar o que há de comum entre todos os povos e o que há de específico, certo? Mas isso a gente vai ver logo, logo. Bom, como toda nosso capítulo, todos os nossos módulos, a gente começa com uma abertura ao módulo e esse vem com imagens, né? Essas imagens não estão aí por acaso, elas não estão para decorar o livro de vocês, para nosso livro de história é muito legal, é cheio de imagem colorida. Não, ela tem um propósito. E aqui a gente vai tentar pensar um pouquinho nessas imagens colocadas e vamos refletir sobre elas, tá? Então aqui a gente tem povos islâmicos, eles são praticantes do islamismo, né? Então eles seguem a religião islâmica fundada por Maomé. Maomé é considerado o profeta que veio para fazer suas revelações divinas, né? Essa foto foi tirada em 2019. Eles estão em Meca, um local considerado sagrado, né, para os muçulmanos. Para eles, um dos preceitos é eles irem pelo menos uma vez em vida até Meca. Então, Meca, além de ser um centro comercial, é um grande centro religioso, onde reúne muitos peregrinos, certo? Aqui é a Caaba, tá? Onde que fica em Meca. Bom, mas isso tudo vocês vão ver melhor em outras aulas, em outros anos também. Aqui nós temos povos africanos e que vivem, no caso essa foto foi tirada no Quênia. Então os Maasai, eles vivem tanto no Quênia como na Tanzânia. E eles acreditam em vários deuses, mas para eles o deus mais importante é o Enkai, que é o deus sol, o deus do fogo, o deus do amor, o deus da fertilidade, tá? Aqui nós temos também os hindus, que praticam o hinduísmo. E eles também acreditam em vários deuses. E nessa foto, tirada em 2018, eles estão fazendo um ritual para homenagear o deus sol. Então, as perguntas que nós temos para refletir é: o que essas imagens têm em comum? A foto dos islâmicos, dos Maasai e dos hindus.
Todos eles estão fazendo o quê? Estão praticando um ritual religioso, não é? E o que elas revelam de diferentes? Eles têm os mesmos rituais? Não. Então, o que mostra é que cada povo tem o seu próprio ritual, diferente um do outro. Por que existem essas semelhanças e diferenças entre os povos? Justamente porque cada povo tem sua trajetória de vida, tem suas crenças, tem sua forma de organização, tem a sua cultura, né? Então, cada um tem uma organização diferente, tem uma cultura diferente. E não é porque um tem um modo de se organizar, de mostrar a sua religiosidade, que tem que ser melhor ou pior do que o outro. Cada um com a sua diferença é tão importante quanto. Lembram que a gente sempre fala isso em aula? Então, vamos lá. Então, já que a gente está pensando nas crenças religiosas enquanto uma experiência universal, a gente pode dizer que todos os grupos sempre buscaram práticas religiosas para entender a dinâmica das coisas, para estabelecer regras de convívio social, para explicar, dar sentido à sua vida, explicar a origem dos homens, os fenômenos da natureza, né? Então, eles colocam uma explicação sobrenatural a tudo isso. Eles necessitam de uma explicação religiosa, todos os grupos. Só que cada grupo ele vai criar sua especificidade dentro da religiosidade, ou seja, o local, o específico, é que cada grupo tem a sua forma de expressar a sua religiosidade, tem os seus ritos próprios, tem suas crenças próprias, né? Então, as formas de expressão da religiosidade mudam conforme o tempo e de acordo com a localização de cada grupo humano. Então, a gente viu nas fotos, eles não têm os mesmos comportamentos religiosos, eles não têm os mesmos rituais religiosos, não é? Aqui na nossa aula, a gente também discute dois conceitos importantes, tá? Politeísmo, vários, teísmo, crenças, divindades, né? Então, assim, vários, teu, Deus. Então, politeísmo significa povos que acreditam em vários deuses. Monoteísmo, mono vem de único, teu de Deus, mono, único, teísmo, crença em uma única divindade, então, né? Então, o monoteísmo são civilizações que acreditam num único Deus, certo? Então, agora a gente vai olhar um pouquinho das experiências mais antigas, como que se deu essa religiosidade. Então, os primeiros povos, as primeiras sociedades, eles buscavam cultuar as forças da natureza. Então, eles tinham como algo sagrado, sendo Deus ou não, tá? Os elementos da natureza. O sol, o fogo, o ar, terra, o mar, a chuva, a lua, né? Então, eu coloquei aqui alguns elementos da natureza para a gente pensar que era muito valorizado e que eles eram cultuados pelos homens, tá? Então, esses elementos, eles possuíam, acreditava-se que esses elementos possuíam poderes sobrenaturais, que podiam influenciar diretamente a vida coletiva. E esses elementos podiam até punir os homens caso achassem que os homens estavam com condutas erradas, certo? Então, por exemplo, os homens eles não estão fazendo jus a todos os benefícios que eles têm. Então, vamos mandar uma tempestade para destruir as coisas. Vamos fazer uma queimada nessa floresta porque os homens estão precisando de uma punição. Então, eles acreditavam que os elementos da natureza podiam beneficiar os homens e também castigá-los, certo? Aqui a gente também vê, né, que as civilizações mais antigas, elas eram politeístas.
Mas o politeísmo existe ainda hoje em algumas religiões. Então, assim, mas uma das primeiras formas de religiosidade foi o politeísmo, onde os homens acreditavam em vários deuses. Então, para muitos povos, os deuses, eles eram representados de formas humanas ou em formas de animais. E aqui, por exemplo, a gente tem a imagem de deuses gregos, e vocês já devem ter visto vários deuses gregos em filmes, em jogos, livros, né? Então temos aqui Zeus, a gente tem os Zeus, Hades e Poseidon são irmãos, tem Afrodite, que eu adoro, que é a deusa do amor, Atena, deusa da sabedoria, né? Tem Apolo, deus sol, tem vários deuses, né? Os gregos. A gente vai estudar melhor quando estivermos estudando a Grécia. Os romanos também são politeístas e acreditam em vários deuses, e esses deuses, como os gregos, são representados como homens, com comportamentos humanos. E esses deuses romanos são praticamente os mesmos que os dos gregos, só que com outros nomes. Então a gente tem Júpiter, Netuno, e Vênus, Marte, e aí vai, tá? Aqui no meio eu coloquei uma foto de deuses egípcios, tá? Os egípcios, eles também acreditam em vários deuses, só que os deuses egípcios, muitas vezes, eles se apresentam como animais ou metade cabeça de animal e corpo humano, tá? Mas todos eles são politeístas. E teriam mais, a gente poderia listar vários outros povos politeístas. Os assírios, os babilônicos, os incas, e aí vai, tá? Então, a grande maioria da população das civilizações antigas, eles eram politeístas. E os deuses deles também podiam punir os homens caso estivessem descontentes. Então, se os homens não agradassem os deuses, eles poderiam sofrer consequências drásticas. Por isso que os homens a todo momento tentavam fazer oferendas, usavam amuletos da sorte, porque eles achavam que poderiam ter vidas mais promissoras. Aqui um outro conceito que merece destaque é o monoteísmo, que é quando povos acreditam num único Deus. Os cristãos são monoteístas, mas não quer dizer, eu sendo cristã, que exista somente a religião monoteísta hoje em dia. Não, nós temos povos politeístas. E não quer dizer que eu tenho que aceitar somente a minha religião como verdadeira por ser monoteísta e os outros eu tenho que desrespeitar. Mas isso a gente vê depois. Olha aqui, o monoteísmo surgiu entre os hebreus, é também chamado judaísmo, né? O judaísmo é a religião dos judeus e recebeu esse nome por causa de um dos reinos dos hebreus, que era chamado de Reino de Judá. E o princípio dessa religião monoteísta é a crença em um único Deus, não é? Então, Deus é o único criador de tudo e de todos, está acima de qualquer força da natureza, porque ele que criou todos os elementos da natureza, não é? E todas as histórias dos hebreus, elas estão lá no Velho Testamento, na Bíblia, lá na primeira parte, no primeiro livro, certo? E a gente tem também o judaísmo influenciando o cristianismo e o islamismo, certo? Outras religiões monoteístas. Aqui a gente tem três imagens mostrando essas três grandes religiões monoteístas. Aqui são judeus, no Muro das Lamentações, em Jerusalém. Nós temos aqui um culto luterano, cristãos, né? Na Alemanha. E aqui os islâmicos numa mesquita. Se a gente olhar, algo em comum une esses povos, o monoteísmo. Mas os cultos de cada povo têm a sua especificidade. Olha como esse está trajado, olha como esses estão vestidos, olha como esses estão se comportando, diferentemente desses aqui. Então, a gente percebe que o universal e o específico, eles
se dialogam, se aproximam e muitas vezes se afastam, certo? Aqui eu coloquei, a título de curiosidade, como que é no Brasil atualmente? Qual é a religião predominantemente? Nós temos, no censo de 2010, eu consegui pegar essa imagem de 2010, está um pouquinho atrasado, né? Mas tudo bem. Aqui no censo de 2010, nós temos, foi feita uma pesquisa de perguntando qual a sua religião, ou você se considera de que religião? E 64% dos brasileiros, 64,6% dos brasileiros disse que é católico, 22,2% que eram evangélicos, espírita 2%. E aí, então, a gente pode dizer que a grande maioria, né, praticamente uma grande maioria de brasileiros são cristãos, então seguem o monoteísmo. Mas nós temos também religiões politeístas no Brasil. Por exemplo, aqui mostra Umbanda e Candomblé, que são religiões de matriz africana. E eles são politeístas. E esses, principalmente afrodescendentes, eles são extremamente perseguidos por terem religiões considerada bruxaria, considerada algo ruim, tá? Então, muitas pessoas são perseguidas, muitas pessoas são alvo de intolerância. Eu coloquei aqui triste essa imagem para mostrar que o Brasil também traz uma intolerância religiosa. Então, nós temos aqui, informando que muitas religiões são atacadas, né? São alvo de intolerância, de desrespeito, de preconceito. E grande parte, a maior parte das pessoas que sofrem esse preconceito são aqueles que seguem religiões de matrizes africana, ou que são politeístas, né? E isso não é legal, porque aqui a gente, então, relembrando a nossa aula, a gente vê um exemplo de etnocentrismo. O que é etnocentrismo mesmo? Vocês lembram? Etnocentrismo é quando eu tenho como a minha cultura o certo e desrespeito o outro por ser diferente. Então, quando eu vejo a minha cultura como verdadeira, a minha religião como verdadeira, e menosprezo, ataco o outro, desrespeito a religião do outro, eu estou sendo etnocêntrica. E na religião a gente usa um outro termo que nós vamos ver na aula hoje, que é o fundamentalismo, no exercício que nós vamos fazer agora. Vamos lá. Então eu quero que vocês leiam esse texto para responder agora. Olha só, a gente tem um texto que diz: dialogar, conhecer, estudar, pesquisar o universo religioso são atividades fascinantes, interessantes e servem, sobretudo, para acabar com os fundamentalismos. Os fundamentalistas são aqueles que cultivam a ideia de que sua religião é única e de que todas as demais formas têm de ser abolidas. Olha que triste, né? Em nome das religiões, não se justificam guerras e conflitos, porque todas elas deveriam ensinar o amor como o maior valor da convivência humana. Em nome das religiões, cabem atitudes de respeito, consideração, diálogo e paz. As religiões são caminhos diferentes e buscam o mesmo fim. Eu concordo com isso. Você concorda, gente? Vocês concordam, gente? Então, por que há brigas? Então, aqui é para a gente, a partir do texto, responder. Como o autor define o fundamentalismo? Está no texto. Procura aqui. O que é o fundamentalismo segundo o autor? Por que devemos combater o fundamentalismo e a intolerância religiosa? Está aqui no texto também. Escreva uma frase propondo a coexistência pacífica entre as religiões politeístas e monoteístas, ou seja, que é possível conviver com religiões diferentes sem
conflitos, sem preconceitos, né? Então, crie uma frase. A gente não vai colocar em cartaz, tá? Mas crie uma frase no caderno ou na apostila, certo? E eu vou deixar aqui a tarefa para quarta-feira. Então, nunca esqueçam, aula dada, aula estudada, não é porque vocês já estão em casa que não é para continuar estudando, tá? Então, vocês assistam a minha aula. Depois, terminado isso, façam a leitura da página 191, 192, foi o que nós trabalhamos agora, tá? Quero que vocês façam o teste 1 da página 203. Eu não coloquei ele aqui, tá? Mas vocês abram a página 203 e vejam e façam o teste 1, que fala também sobre essa diversidade religiosa. E vocês vão fazer o 1 do em casa, que é essa aqui. E eu vou explicar para vocês rapidinho. Então, aqui nós temos 3 imagens. Essa primeira imagem mostra uma manifestação religiosa, né, dedicada a Nossa Senhora de Nazaré, no Belém do Pará. Então, muitos fiéis, olha, seguindo a imagem de Nossa Senhora. Aqui a gente tem Marcha para Jesus. A Marcha para Jesus é uma manifestação religiosa de evangélicos, também reúne muitos seguidores, muitos fiéis, onde aqui a gente tem as bexigas de Jesus, né? Então, é um cristianismo também. Aqui nós temos uma outra imagem mostrando manifestações do candomblé, tá? Lavagem das escadarias da Igreja de Bonfim, em Salvador. Todos esses são ritos religiosos, tá? O que as fotos revelam sobre as vivências religiosas no Brasil? Você vai pensar. Você conhece alguma religião praticada no Brasil que não esteja representada nas fotografias? Se você não conhecia uma outra religião, por exemplo, aqui são católicos, aqui evangélicos, aqui de origem, religião de matriz africana, o candomblé. Ah, eu não conheço mais nenhuma, nem minha. Então, por que não fazer uma pesquisa? Vamos ver que outra religião a gente poderia estar listando aqui, além do catolicismo, dos evangélicos e do candomblé. Você já presenciou algum episódio de intolerância religiosa? Se já, você vai relatar, você vai dizer. Mas eu gostaria muito que vocês pensassem, mesmo aqueles que nunca presenciaram uma intolerância religiosa, que vocês pensassem o quanto isso é prejudicial para o convívio harmônico das pessoas, né? É importante a gente valorizar, a gente aceitar as diferenças e a gente conviver bem com as diferenças. Não podemos esquecer que estamos no século XXI e precisamos nos evoluir, não é? Pessoal, esse era o meu recadinho de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido a aula. Se ficou alguma dúvida, façam seus apontamentos, mandem para mim via celular, via WhatsApp. Vamos manter nosso contato e espero que tenha conseguido passar o meu recado para vocês. Um beijo e façam as tarefas.